Olá, muito bem-vindo a este culto que é um culto muito especial, o culto de 73 anos da Hora Luterana. Essa organização tão importante na nossa amada Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A Hora Luterana, ela está há 73 anos trabalhando para levar o Evangelho a todas as nações. De todas as formas possíveis em nossas mídias, a Hora Luterana quer estar presente, quer levar a palavra do Senhor para que todos possam ser acolhidos por este Deus e libertados dos seus pecados. E é com essa alegria, com essa grande satisfação, que a Congregação Bom Jesus também se une nessa comemoração. E hoje nós teremos um culto especial pelos 73 anos da Hora Luterana. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o nosso culto e que possamos sair deste culto ainda mais fortalecidos e com a certeza de termos sido libertados pela graça de nosso Salvador. Amém. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ó Deus que tudo podes, para quem todos os corações estão manifestos, todos os desejos conhecidos e nenhum segredo encoberto. Purifica os pensamentos de nossos corações pela inspiração do Teu Santo Espírito, para que possamos amar perfeitamente e glorificar dignamente Teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, a vida cristã a que somos chamados é a vida em Cristo. Por Ele, nós somos libertados do pecado e a nossa vida é consagrada a Deus. Todos os homens e mulheres foram admitidos nessa vida pela nova aliança que o nosso Senhor Jesus Cristo, como seu mediador, selou com o seu próprio sangue para todo sempre. A aliança é a segurança de que Deus há de cumprir em nós e por meio de nós o que prometeu em Cristo Jesus. Deus nos concede a fé e a aperfeiçoa em nós. Reconhecemos que sua promessa permanece, pois experimentamos a sua bondade e a sua graça em nossas vidas, dia após dia. Na aliança, nós prometemos viver não em função de nossos próprios interesses, mas para aquele que nos amou, sacrificou-se por nós e nos chama a servi-lo. Tudo isso a fim de cumprir o propósito de sua vinda. Recordando, pois, as misericórdias de Deus e com a esperança de sua promessa, que possamos nos examinar à luz do Espírito Santo, de modo que nós possamos descobrir aonde temos falhado em nossa fé e nas nossas obras, considerando tudo o que esta aliança significa, que possamos nos oferecer de novo a Deus.
Adoremos o Pai, o Deus de amor que nos criou, que nos preserva e nos sustenta a cada instante, que nos amou com amor eterno e nos deu a luz do conhecimento da sua glória na face de Jesus Cristo. Tu és Deus, nós te adoramos e te reconhecemos como nosso Senhor. Gloriemo-nos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por nossa causa, que andou fazendo o bem e pregou o evangelho do reino, que como nós em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado, que foi obediente até a morte e morte de cruz, que foi morto e vive eternamente, que abriu o reino dos céus a todas as pessoas que creem no seu nome, que se assenta à direita de Deus na glória do Pai e que virá novamente para nos julgar. Tu, ó Cristo, és o Rei da glória. Alegremo-nos na comunhão do Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, por quem nos é dado nascer na família de Deus e sermos feitos membros do corpo de Cristo. Seu testemunho nos confirma, sua sabedoria nos ensina, seu poder nos fortalece. O Espírito Santo está pronto a fazer por nós infinitamente mais do que tudo o que possamos pedir ou imaginar. Todo louvor seja a ti, ó Santo Espírito. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem feliz no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, Tu nos ensinas o caminho da vida por meio de Jesus Cristo. Confessamos com vergonha nossa lentidão para aprender e nossa indecisão para Te seguir. Ouve, Senhor, te peço, tem piedade de mim e me responde. Perdoa, ó Deus, o egoísmo de nossas orações, nossa inconstância e falta de fé, nosso descuido da comunhão entre irmãos e também quanto aos meios da graça, nosso titubeante testemunho de Cristo, nossos falsos pretextos e nossa ignorância voluntária dos Teus caminhos. Ouve, Senhor, te peço, tem piedade de mim e me responde. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que temos empregado mal o nosso tempo e os nossos dons, por nossas desculpas e por nossa irresponsabilidade. Lamentamos profundamente a nossa indisposição em vencer o mal com o bem e a nossa relutância em carregar a cruz. Ouve, Senhor, te peço, tem piedade de mim e me responde. Perdoa-nos, pois não temos amado o nosso próximo nem nos importado com o seu sofrimento e o seu pecado. Pelas vezes que temos optado por cuidar apenas dos nossos próprios interesses, temos julgado de forma leviana com mais prontidão para condenar do que para perdoar. Ouve, Senhor, estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Amado irmão, ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente dizendo
Procure conhecer a Deus o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Assim, você, querido e amado irmão, tenha certeza de que todos os teus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons. Em tuas mãos me entregar. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons. Em tuas mãos me entregar. Em tuas mãos me entregar. A leitura do Salmo para o nosso culto nós encontramos no Salmo de número 116, dos versículos 1 a 14, onde lemos assim: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se proteger. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. O meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. A leitura de Atos está no capítulo 2, versículo 14a, e depois do 36 ao 42, onde diz: Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão. Versículo 36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Até aqui a leitura de Atos. A leitura da primeira carta de Pedro está no capítulo 1, versículos 17 até o 25, onde diz: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde seu valor, como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem que Deus, que o ressuscitou e lhe deu a glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna Palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Até aqui a leitura de Pedro. A leitura do Santo Evangelho para este nosso culto especial de 73 anos da Hora Luterana, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a 35, onde o texto bíblico nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse:
Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que em nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Eu ontem estava desiludido a procurar a verdade que é verdade, mas hoje eu sou feliz porque eu encontrei a palavra que é verdade. Lá encontrei palavras puras sem igual. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Na Bíblia eu li que Cristo numa cruz morreu e assim lavou meu negro coração. Ressuscitou e assim mostrou o seu amor, subiu aos céus e o lar me preparou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. E amanhã virá com glória e poder para levar você e eu. Nas Escrituras Deus se mostrou consolador, na Santa Bíblia se revelou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Queridos e amados irmãos, nós iniciamos essa mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo o texto base de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19: Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. A mensagem de hoje, ela é uma mensagem que veio diretamente da Hora Luterana pela comemoração dos 73 anos. Essa mensagem, ela foi preparada pelo pastor Paulo Teixeira, que é secretário da Sociedade Bíblica do Brasil. E assim, nós então também queremos dar o crédito ao pastor Paulo pela mensagem que nos acompanhará neste culto de hoje. Amados irmãos, nós celebramos então hoje 73 anos da Hora Luterana. Nestes dias em que a maior parte das pessoas experimentou ou ainda experimenta a angústia de não poder sair de casa por causa da pandemia, nós percebemos ainda mais claramente o valor que a Hora Luterana tem. O valor cuja mensagem, graças a Deus, circula livremente nas ondas da internet, nas ondas do rádio e continuam sustentando a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança e estimulando o nosso amor.
O texto base para esta celebração de 73 anos da hora luterana, foi como eu disse no início, é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. O apóstolo Pedro, ele escreve a cristãos que sofriam provações naqueles dias. Para eles, liberdade tinha a ver com o fim da perseguição religiosa. Curiosamente, no entanto, o apóstolo Pedro ele não lhes fala de liberdade como um cessar do sofrimento. Nem tampouco o apóstolo fala de liberdade a nós como uma tão desejada luz verde para que a gente possa sair de casa e viver livremente como a gente acha que já poderia acontecer. Não é uma luz verde para nós nos encontrarmos com os nossos amigos num barzinho, num restaurante, bater um papo descontraído sem se preocupar com as consequências que ainda estão ao nosso redor. Ainda não é o tempo de voltarmos a nos abraçar, a nós demonstrarmos o carinho e o amor que temos de uma forma mais próxima como ficamos acostumados. E ainda, em alguns lugares, não é possível a volta presencial para louvar a Deus dentro da casa do Senhor. Nós aqui em Sorriso, com a graça de Deus, já retornamos aos nossos cultos presenciais, ainda com os devidos cuidados, mas podemos sentir o calor de um para com o outro, de nós para com Deus e de um irmão para com o outro na volta do nosso culto aqui na casa de Deus. O apóstolo Pedro, ele está falando da liberdade como aquela ação de Deus que abre os nossos olhos para enxergarmos o quanto Deus nos ama, ainda que nós não mereçamos este amor. Conhecer e crer este amor nos liberta de medo, de um medo que nos sufoca, ajudando-nos a suportar os sofrimentos do presente por causa da esperança do porvir. A primeira carta de Pedro, lá no versículo 19 que nós destacamos, quando começa assim, vocês foram libertados, nos leva a questionar, mas fomos libertados do quê? E a resposta está no versículo anterior, da vida inútil que vocês herdaram dos seus antepassados. Nós fomos libertados de uma vida inútil e sem sentido. E esta vida, ela nos foi herdada e ela é nossa. E tanto faz se a gente goste dela ou não goste, mas ela é nossa. E como é esta vida inútil, então, que nós herdamos? Martinho Lutero, ele responde assim na explicação do segundo artigo do Credo Apostólico, o artigo que fala da obra e da pessoa do Salvador Jesus. Jesus Cristo me remiu a mim, ser humano perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Assim como o apóstolo Pedro, também Lutero então descreve a vida sem sentido que nós herdamos como escravos. Nós nascemos escravos. Mas aí, sem o pedirmos e nem merecermos, Jesus vem e paga o preço da nossa liberdade. Jesus nos liberta do pecado, da morte e do poder do diabo. Vocês foram libertados do pecado pelo precioso sangue de Cristo. Muitas vezes nos iludimos de que podemos parar de pecar na hora que quisermos. Mas no momento em que estamos a sós com Deus, com a cabeça recostada em nosso travesseiro, é um sem número de situações dos nossos dias mal vividos que resultarão em mais uma noite mal dormida. A consciência pesa em muitas pessoas. Nós fizemos o que não devíamos e deixamos de fazer o que Deus esperava que nós fizéssemos. Desobedecemos a Deus. Ferimos o próximo com o nosso egoísmo. O pecado é um peso insuportável que mina as nossas forças. O pecado, ele é como uma gaiola que nos prende e cujo tamanho diminui dia após dia. O pecado dificulta os nossos movimentos e nos impede de respirar livremente. E se você, assim como eu, se sente muitas vezes sem saída ao ouvir isso, honestamente, então, se reconhece como um escravo do pecado. Então ouça novamente o que diz a palavra de Deus. Fomos libertados do pecado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos perdoados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E por isso, alegre-se,
respire, durma bem, porque Cristo perdoa você. Mas o pecado, embora perdoado, tem as suas consequências. E a consequência mais assustadora do pecado é a morte. Tão presente nestes dias, a morte está literalmente nos rodeando. E porque a vida é preciosa, e ela é mesmo, nós fazemos de tudo para afastar-nos da morte. Mas mesmo depois que passar essa pandemia, a notícia incômoda é que a morte continuará ceifando vidas e trazendo pranto, dor, tristeza, sofrimento, saudade. Um dia, Deus sabe quando, a morte também chamará a cada um de nós. E que resposta nós vamos lhe dar? Vai embora, morte, eu não quero saber de você. Ou então, morte, volte amanhã, eu preciso terminar umas coisas aqui primeiro. Nós sabemos que nada disso adianta. O que realmente resolve é lembrar que nós fomos libertados do pecado e da morte pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Perdoados por Cristo, ainda que a morte venha, podemos encará-la de maneira diferente daquela que nós herdamos dos nossos antepassados. A morte e a ressurreição de Cristo nos deram uma nova cara para a morte que nós enfrentamos. Essa morte que enfrentamos se transformou numa serva de Cristo. A pior morte não é a separação entre o nosso corpo e a nossa alma, mas é a separação permanente de Deus, que em Apocalipse 21, versículo 8, chama de a segunda morte. Essa sim é uma morte que deveria nos apavorar. E foi exatamente dessa morte eterna que Jesus veio nos libertar. Com a sua ressurreição, Cristo decretou a morte da morte. Deus derrotou de vez a morte eterna e colocou a morte física a serviço de Deus como um caminho para nos levar ao céu. Ali, aguardaremos a nossa feliz ressurreição, quando, de alma e corpo transformado, nós habitaremos com o Senhor nos novos céus e na nova terra que Ele há de criar. Se o medo da morte aparecer em nosso caminho, que possamos nos lembrar: vocês foram libertados do pecado e da morte pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, a morte do cristão não é o fim, mas é a passagem de uma vida terrena para uma vida eterna. Por isso, alegre-se, respire, durma bem, porque Cristo lhe dá uma vida sem fim. E o mesmo Salvador que nos libertou do pecado e da morte também nos libertará das mãos do diabo. O diabo que nos seduziu com o pecado e que tem poder sobre a morte. Jesus veio nos libertar deste poder do diabo. Quando Adão pecou, Deus prometeu que enviaria um Salvador que esmagaria a cabeça do diabo, que destruiria o que o diabo tem feito. E com a vinda de Jesus foi isso que aconteceu. Nós fomos libertados do pecado, da morte, do poder do diabo, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. O diabo não pode mais alegar que nós estamos em dívida com Deus, porque Jesus pagou essa dívida ao derramar o seu sangue no lugar e em favor de cada uma das pessoas. O diabo não tem mais o direito de nos acusar, porque Deus nos perdoou e nos libertou por causa daquilo que Cristo fez por nós. Mas quando olhamos para o mundo ao nosso redor, ainda parece que o diabo está bem presente. Quando a gente olha o que está acontecendo à nossa volta, a impressão que dá é que o diabo está ficando mais forte do que nunca. Porque a mensagem de Cristo tem sido cada vez mais ridicularizada. A imoralidade, a maldade, a deturpação estão crescentes. É verdade, o domínio do diabo neste mundo continua forte, mas somente sobre aquelas pessoas que querem continuar escravas dele. O diabo só pode escravizar aquelas pessoas que se recusam a ter a liberdade que Cristo oferece. O poder do diabo para atrapalhar a vida dos cristãos é um poder limitado àquilo que Deus permite que ele pode fazer. E nesse sentido, o próprio diabo acaba também servindo aos propósitos de Deus para o bem dos seus filhos. Vocês lembram da história de Jó? O diabo achava que Jó só era fiel a Deus por causa das muitas riquezas que ele possuía.
Aí, Deus permite então que o diabo prive Jó de todas as bênçãos terrenas que ele tinha. E deixa bem claro que o diabo só não podia tirar a vida de Jó. E por mais dificuldades e perdas que o diabo colocou na vida de Jó, deixando-o desorientado, Jó perseverou na fé. E a sua fidelidade a Deus ficou eternizada nesta declaração que está registrada logo no começo do livro de Jó, no primeiro capítulo, no versículo 21. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Quando percebemos o quão indefesos nós somos, mais nos apegamos à graça de Deus que nos foi revelada em Jesus Cristo. Estando nós apegados a Cristo, tudo o que o diabo fizer contra nós só irá nos aproximar ainda mais do nosso Salvador. Se nos sentirmos atacados pelo diabo, nós temos que relembrar sempre de novo. Nós fomos libertados do pecado, da morte e do poder do diabo pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, o diabo pode tentar o quanto quiser, mas ele só vai conseguir aproximar um cristão fiel cada vez mais do seu Salvador. Por isso, alegre-se, respire, durma bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta redenção não custou nada para nós, mas embora ela tenha sido gratuita, ela não foi barata. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor com o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Nem o sangue de todos os animais do mundo, nem todo o dinheiro que existe podem pagar o preço de tirar alguém da escravidão do pecado, da morte e do poder do diabo. Pois dois elementos são necessários para nos libertar do cativeiro: uma vida perfeita e uma morte sacrificial. Jesus, ele viveu a vida perfeita desde o berço até a sepultura. Ele cumpriu toda a boa e perfeita vontade de Deus, o Pai, que é resumida nos mandamentos. Jesus foi reconhecido por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual foi a recompensa que Jesus recebeu por essa vida perfeita que ele teve, por essa conduta perfeita que ele apresentou? Nenhuma. A única coisa que Jesus recebeu foi o abandono de Deus e dos homens ao padecer sob Pôncio Pilatos, ser crucificado, morto e sepultado. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. E como não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Cristo então foi obediente ao Pai e amorosamente ele tomou o nosso lugar na cruz e no sepulcro para nos libertar do pecado, da morte e do poder do diabo de uma vez por todas. Este Cordeiro de Deus, sua cruz, seu sacrifício, sua morte e seu sangue são agora o centro da fé cristã e das mensagens que a Hora Luterana, de forma tão magistral, vem semeando há 73 anos no nosso país. Você, querido irmão cristão, agradeça a Deus porque Cristo libertou você e porque a mensagem confortadora do Evangelho encontrou uma boa acolhida no seu coração. Alegre-se sempre com o que Cristo fez e faz por você. Testemunhe o amor de Deus demonstrando confiança e serenidade em meio às dificuldades e provações nos seus dias. Continue sempre apoiando a Hora Luterana para que mais pessoas possam ser libertadas do medo, da culpa e do poder do diabo, que possam se alegrar sempre com o perdão, a vida e a paz que Cristo nos dá. Seja um parceiro da Hora Luterana. Seja alguém que está disposto a fazer dessa organização auxiliar da IELB uma organização auxiliar na tarefa de levar Cristo para todos, de evangelizar este mundo. Parabéns à Hora Luterana. Parabéns a nós, cristãos luteranos, que também somos parceiros da Hora Luterana. Parabéns à Igreja de Cristo. 73 anos de bênçãos. Que assim o Senhor continue guardando e abençoando esta organização tão importante das nossas vidas como cristãos confessionais luteranos, a Hora Luterana.
73 anos de bênçãos e que venham muito mais pela frente. Que Deus assim nos guarde e nos abençoe. Amém. Meu querido e amado irmão, este culto de hoje, como já foi dito em uma outra oportunidade, é um culto muito especial. É um culto que nós dedicamos em honra e louvor a Deus pelos 73 anos muito abençoados da nossa Hora Luterana. Você faz parte da história da Hora Luterana. E neste ano, onde estamos vivendo uma pandemia, nós temos escutado que a Hora Luterana está passando por dificuldades financeiras para poder fazer este belo trabalho de evangelização. Por isso convidamos a você, para que nesse culto de hoje você possa também dar uma oferta especial para a Hora Luterana. Se você tem como vir à secretaria da Congregação Bom Jesus durante a semana e trazer uma oferta especial, indique para a nossa secretária que você gostaria de dar essa oferta especial para a Hora Luterana. Ou então procure alguém da diretoria, ou então pode até mesmo pedir dados para poder enviar esse dinheiro diretamente à Hora Luterana. Mas é importante que você, cristão, saiba que essa tarefa é sua, é minha, é nossa, e nós precisamos nos unir para fazer com que o Evangelho progrida também através da Hora Luterana. Que Deus possa abençoar imensamente o ofertar de cada cristão. E durante as ofertas, nós vamos cantar o próximo hino. Amado Deus, Senhor do Reino Celestial, perante o Teu altar nós nos unimos em oração para louvar-Te imensamente pela dádiva do completar 73 anos muito abençoados de nossa Hora Luterana. Essa instituição que surgiu para levar o Evangelho de Cristo a todas as nações, de fazer com que a voz da cruz pudesse ser ouvida nos lugares mais distantes do nosso Brasil, que se preocupou, Senhor, sempre em produzir materiais de qualidade, com boa doutrina, com o Evangelho puro e simples para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus na sua essência verdadeira. Obrigado a Deus pela Hora Luterana. Obrigado por cada líder, por cada pastor, por cada pessoa que desprendeu seu tempo, seu dom, sua vida, para que a Hora Luterana hoje pudesse estar firme e forte trabalhando e completando 73 anos de bênçãos. Que o Senhor possa estar acompanhando a toda a equipe que trabalha lá atualmente, a cada funcionário,
a cada pastor, a cada pessoa que está envolvida. Que possamos nós também aqui, Senhor, em Sorriso e em todos os lugares, nos unirmos nessa tarefa e sermos aqui participantes, apoiadores deste trabalho, sermos servos de Teu reino e fazer com que a Hora Luterana seja um instrumento para levar o Teu amor também nas nossas mãos. Que o Senhor possa cuidar e abençoar e permitir que ano após ano possamos voltar até o Teu altar, Senhor, e jubilar pelos 74, 75 e todos os anos que virão pela frente, tendo a certeza de que Tu não desamparará a Hora Luterana, que Tu a apoiará, que Tu será a fortaleza para os momentos de dificuldade. Dê ânimo, Senhor, para as dificuldades que enfrentam todos os dias. Permita que os corações sejam tocados pela Tua graça e se tornem também apoiadores financeiros para que a Hora Luterana continue fazendo o que faz até hoje. E que nós jamais esqueçamos que é tudo para a Tua honra, glória e louvor. E assim também a nossa oração nesse dia, para a Tua honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor, pelos 73 anos da Hora Luterana. Em nome de Cristo. Amém. E agora, amados irmãos, fortalecidos pela Palavra de Deus, nós estamos voluntariamente aqui unidos ao nosso Deus. Que possamos tomar, portanto, sobre nós o jugo de Cristo, que possamos nos consagrar novamente ao Senhor, que façamos a nossa aliança com Deus e, descansando totalmente na Sua graça, confiemos nas Suas promessas e peçamos que Deus nos ajude a jamais voltar atrás. Falamos com Deus em oração. Ó Senhor Deus, Tu nos chamaste por meio de Cristo para participarmos nesta aliança da Tua graça. Agora tomamos sobre nós com alegria a Tua cruz e nos comprometemos por amor a Ti a obedecer-Te e a buscar a Tua perfeita vontade. Já não pertencemos a nós mesmos, mas a Ti. Use-nos para o que quiseres e onde quiseres, seja para cumprir alguma tarefa ou para sofrer por causa do Teu nome. Dispõe de nossa vida e dispensa-nos conforme o Teu querer. Exalta-nos ou humilha-nos, enche-nos ou despoja-nos, concede-nos tudo ou deixa-nos sem nada. Livremente e de todo o coração, nós nos submetemos à Tua vontade. E agora, glorioso e bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és o nosso único Deus e nós o Teu povo. Que assim seja, e que a aliança que firmamos na terra seja confirmada nos céus. E também nessa renovação da aliança, queremos orar como Cristo Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meus amados irmãos, assim nós vamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer a Deus pelas bênçãos dos 73 anos da Hora Luterana e queremos também deixar os avisos do trabalho que acontece aqui, na Paróquia Bom Jesus de Sorriso. Nós temos na terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, mais um programa Ecos da Palavra. Contamos com a sua audiência, acompanhe-nos na página do Facebook, no canal do YouTube, compartilhe, leve essa palavra adiante também do Ecos da Palavra. Nós temos na quarta-feira à noite uma reunião com o pessoal do ECC. Nós temos também na quinta-feira, às 7 horas, o encontro da Profissão de Fé com a nova turma que está iniciando agora. Na sexta-feira nós temos o estudo bíblico lá na cidade do Itanhangá. O pessoal do Itanhangá se programa para estar também na igreja às 19 horas. No sábado nós temos às 19 horas e 30 minutos aqui na igreja a nossa reunião do Departamento de Jovens aqui de Sorriso. E o nosso próximo culto, domingo, dia 25, às 8 horas da manhã, culto também com assembleia
Assembleia com tema único para definirmos um assunto muito importante para o trabalho da paróquia no ano de 2021. É importante que você possa se inscrever para o culto e estar aqui no dia 25. Estes são os avisos então da nossa paróquia. Que você tenha uma abençoada semana. Sabe, Jesus nos disse para irmos por todo o mundo ensinando às pessoas tudo o que Ele nos ensinou. Ele nos disse para ensinar, e pregar, e batizar. É isso o que chamamos de evangelismo. Mas evangelismo não é simplesmente falar sobre Jesus para as pessoas. É mostrar às pessoas o amor de Cristo. É se preocupar com as outras pessoas e se preocupar de verdade. É alimentar o faminto, é ajudar o doente e é oferecer consolo aos que sofrem. Não é sobre você ou sobre mim ou sobre este lugar em que vivemos. É sobre Jesus. É sobre pessoas. É por isso que vamos até as favelas no Quênia. E alimentamos os pobres na cidade do México. É por isso que auxiliamos refugiados sírios no Líbano. E transmitimos o Evangelho de Jesus para pessoas que falam árabe no Oriente Médio e em muitas outras línguas ao redor do mundo. E consolamos os enfermos em hospitais no Brasil. Sim, no Brasil, em parceria com capelanias hospitalares, levamos a esperança em Cristo para dezenas de hospitais em todo o país. A Hora Luterana também produz o programa de rádio 5 Minutos com Jesus, que é utilizado por mais de 130 emissoras no país. Esses programas se tornam o devocionário anual, utilizado por milhares de famílias para seu momento devocional diário, unindo pessoas sob a palavra de Jesus. Cursos bíblicos são oferecidos gratuitamente pela internet. Além disso, muitos encarcerados em presídios fazem cursos por correspondência, conhecendo a liberdade verdadeira. Distribuímos gratuitamente milhares de livretes de aconselhamento sobre família, doença, depressão, através da nossa página livrogratis.org.br. Depois, entramos em contato com quem recebeu nosso livrete, oferecendo o endereço de uma igreja próxima ou mesmo a visita de um pastor. As crianças podem assistir nossos desenhos animados cristãos. E livros e livretes são produzidos para ensinar às crianças desde cedo o maravilhoso amor de Jesus. Às quartas-feiras, a internet serve de plataforma para alcançarmos as pessoas através de estudos bíblicos ao vivo. Com o projeto Vivenciar.net, oferecemos a quem sofre com ansiedade e estresse a oportunidade de interagir com conselheiros que apresentam o consolo de Jesus. Diariamente, mensagens de esperança, imagens e textos que apontam para Jesus são enviados a milhares de pessoas e repartidos por outros cristãos através de aplicativos e de redes sociais. Participamos de caminhadas evangelísticas e projetos missionários em congressos. Dezenas de igrejas em todo o Brasil são parceiras da Hora Luterana, recebendo e distribuindo nosso material. Centenas de pessoas fazem parte do grupo dos evangelistas, recebendo nosso material para seu testemunho pessoal. Nós somos a Hora Luterana e nos preocupamos com as pessoas. Temos proclamado Cristo com coragem, em alto e bom som, desde a nossa fundação em 1917 e no Brasil desde 1947. E não fazemos isso sozinhos. Trabalhando com nossos voluntários e ofertantes, nós alcançamos o perdido e o sofredor no Brasil e em mais de 50 países no mundo. Nós somos a Hora Luterana.
Somos uma rede de cristãos comprometidos que levam adiante a grande comissão de Jesus. E queremos que você nos ajude a trazer Cristo às nações e as nações à Igreja. Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus.